e o juiz fixa uma pena alta. O advogado entende, e até por orientações do Tribunal Superior, o Supremo Tribunal Federal, que a pena tem regras para ser fixada, não é uma margem do juiz fixar a pena. Então, ele vai recorrer. Então, é sempre um embate jurídico dentro do processo. Né? Agora, se querem se discutir que tenha mais celeridade o processo, que a resposta do Estado a uma análise de um crime praticado, seja qual for o crime tradicional, os macros crimes, os chamados crimes de colarinho branco, que tenha maior efetividade, revendo a legislação, mas ao rever a legislação, nós não podemos também retirar direitos fundamentais que tem o cidadão. Na questão de ver a sua causa ser examinada dentro de um procedimento de presunção de inocência e de um devido processo legal que lhe garanta a garantia de defesa. Agora, se os prazos fossem menores, esses prazos dentro dos tribunais ou dentro da própria justiça de primeira instância, se fossem menores, certamente se chegaria não ao prazo da prescrição. Ele seria julgado antes, inocentando ou culpando, né? Ou confirmando alguma possível culpa, não é, do réu. Essa agilidade a que o senhor se refere? É porque, na verdade, uma das críticas é a prescrição, né? Muitos recursos levam à prescrição. Na verdade, o que pode ser feito são causas interruptivas da prescrição, se criar novas causas interruptivas. Por quê? Porque, atualmente, existem 3 causas importantes da interrupção. Começa a contar o prazo da prescrição no dia que você comete o crime. Ela é interrompida quando o promotor oferece o processo. E depois ela vai ter uma nova interrupção na sentença condenatória. E depois, por fim, um novo lá na sentença definitiva. Então, nesses períodos que estão entre as interrupções, podem passar muito tempo. E dependendo da natureza do crime, se a pena é leve ou média, os prazos prescricionais oscilam. O mínimo é 2 anos para crimes com penas no máximo até 1 ano, depois vai para 4, por exemplo, o homicídio, uma prescrição de um crime de homicídio é 20 anos. Então, não é uma coisa simples. Então, na verdade, que nós temos que adaptar, talvez, para que não ocorresse a prescrição e nós pudéssemos exercer os recursos, porque a finalidade do recurso não é chegar à prescrição, a finalidade do recurso é ver reexaminada a matéria, né? Que é uma segurança até para aquele que está recorrendo, dizer, pô, as 3 instâncias realmente confirmaram a condenação, então essa condenação é justa. Então, que se interrompam, façam novas causas interruptivas de prescrição, que aí essa discussão termina. Agora, eu não posso subtrair direitos do acusado, seja qual for o acusado, pobre, colarinho branco, não importa isso, né? Em prol de uma efetividade da justiça ou gerando isso a impunidade. A impunidade, ela tem uma série de fatores, que não é, agora foi voltado para os advogados. Os advogados fazem a sua função. Qual é esta série de fatores da impunidade do seu ponto de vista? E porque este é um problema, sim, crônico e grave no país, né? Em muitas circunstâncias. Mas o que gera essa impunidade? A impunidade está em todo tipo de crime. Por exemplo, tu tem a tua casa arrombada, que não vai acontecer, mas se acontecer, não vamos ter uma polícia que vai fazer uma perícia técnica do IC, porque hoje a polícia está restrita, vai fazer perícias nos casos mais graves, homicídios, etc. Tu não vai descobrir quem é o autor do furto na tua residência. Isso é uma impunidade, porque essa pessoa que foi lá e furtou não teve a repercussão da polícia e não vai responder nunca a um processo criminal. Então, também acontece a impunidade dos crimes clássicos, furto de automóveis, até em homicídios, muitas vezes não se esclarecem os homicídios, né? E temos a outra impunidade, que é justamente quando nós temos autoria, temos divulgado isto, e a lei não é devidamente cumprida, né? Então, por exemplo, se tem uma execução de pena e essa execução de pena não é fornecida em virtude de gerar prescrição, pode também ter impunidade. E, às vezes, a lei... Nós temos muitas leis no Brasil. Se nós enxugássemos o quadro legislativo e que essas leis que ficarem enxugadas possam ser efetivas, melhor. Tem uma frase do século XII muito importante de um pensador que se chama Domenico Romagnoli. A impunidade só existe porque existe a lei. Né? Então, se a lei não é bem cumprida, gera impunidade. Então, que vamos fazer leis que tenham uma descrição da conduta, que tenham uma punibilidade correta e um procedimento, digamos, mais sério, para que possa se apurar esse fato e a pessoa ser responsabilizada. Por exemplo, rapidinho assim, tem pessoas, por exemplo, que vão no juizado especial criminal que foi criado medidas de acordo entre vítima e réu.
ou cestas básicas que o promotor As oferece. conciliações, Isso. muitas vezes. As pessoas que estão lá vítimas, por exemplo, acham que aquilo, o Estado está gerando impunidade porque ofereceu uma cesta básica para o autor do crime não ser processado. Então, ele também tem um sentimento de impunidade, porque, eu fui vítima, a pessoa não vai responder um processo e trocou isto por uma cesta básica. Então, a questão é cultural, né? A punição, ela tem que ter um efeito preventivo e, acima de tudo, de efetividade. Só que nós temos balizamentos nesse país onde as pessoas que exercem fatores políticos, né, os escândalos políticos, em que as pessoas não veem que não acontecem as coisas nas casas correspondentes e o judiciário, também geram-se senso de impunidade porque fazem com que elas, de alguma forma, pratiquem atos de corrupção. Quando eu falo ato de corrupção, é qualquer ato, né? Pedir uma vantagem aqui e ali entre os particulares e o privado. Então, o tema corrupção e impunidade é uma questão cultural. De qualquer maneira, é muito mais fácil nesse país que o ladrão de galinha vá preso do que, muitas vezes, o cidadão poderoso lá que comete crimes de colarinho branco. Essa realidade, eu me refiro que é mais fácil porque aí, se o policial pega, leva o para penitenciário, para o xadrez, enfim. Essa realidade, como é que é possível mudar no país, enfim? Isso é uma questão cultural, tá? Na verdade, as pessoas carentes têm a defensoria pública que exerce a sua função dentro do seu limite, né? Sim. Mas como nós temos uma massa carcerária, uma massa de chamados vulneráveis, aquelas pessoas que têm tendência à prática do crime pela sua situação socioeconômica, né? Cometer pequenos crimes é uma imensidão muito grande. Então, na verdade, essas pessoas elas acabam não sendo devidamente assistidas juridicamente. Né? Pela carência da própria defensoria estrutural. Não pela questão da incompetência. Não, são muitos esforços que a defensoria faz. Sim, né? exato. Os juízes nomeiam advogados para atuar ad hoc, ou seja, gratuitamente, né? Para essas pessoas. Mas eu me refiro que a estrutura da defensoria não comporta a toda a demanda. Né? Então, fica nisso. Mas nós temos muitos advogados que atuam pro bono. Né? Temos assistência em São Paulo, aqui no Rio Grande do Sul, e que tentam, de alguma forma, acelerar isso. E alguns juízes também, quando chegam alguns flagrantes, ao analisar, ele pensa bem e tenta, muitas vezes, não levar para o presídio. Então, é um esforço de todos. Nós temos uma realidade triste, nós temos um judiciário que está amarrotado, está agonizando o judiciário, né? As demandas e os conflitos sociais aumentaram. Todos querem uma exigência muito rápida da sua prestação, do juiz para decidir a causa. E isso é muito mais grave quando se trata de matéria criminal, onde a gente se vê vítimas lesadas e que é uma pronta resposta do Estado. Quero agradecer mais uma vez a vinda aqui ao Espaço Público do advogado Ricardo Breyer, que coordena a Comissão de Direitos Humanos da OAB no Rio Grande do Sul. Obrigada, um prazer recebê-lo. Obrigado.